Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula sobre a Revolução Francesa, né? Estamos aí fechando essa aula, já falamos sobre a influência iluminista nessa revolução, né? Já abordamos vários temas ligados a ela, até que chegamos à queda da Bastilha. E a queda da Bastilha, na realidade, é um símbolo dessa nova fase francesa. E é interessante que, por exemplo, a queda da Bastilha é utilizada por alguns historiadores para marcar politicamente o início da Idade Contemporânea. Se sai da Idade Moderna para a Idade ou Era Contemporânea. Bom, nós falamos que ainda em 1791, lembrando que essa é a nossa segunda aula sobre a Revolução Francesa, passou a vigorar a nova Constituição que transformou a França em monarquia constitucional e também reorganizou, certo, o Estado francês de acordo com a teoria da tríplice divisão dos poderes do Estado. Então, tríplice divisão dos poderes do Estado, nós temos aí uma valorização do que defendia o filósofo iluminista chamado Montesquieu, aonde você dividiria o Estado, os poderes do Estado, em três, independentemente, o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom, vamos começar falando então nessa segunda aula, segunda e última aula sobre a Revolução Francesa, falando sobre o rei e a Revolução, como foi essa relação do rei com a Revolução. Após concluir essa Constituição, os membros da Assembleia Constituinte deram seu trabalho por encerrado e dissolveram essa Assembleia em 30 de setembro de 1791. E aí ficou estabelecido que os novos deputados seriam eleitos pelo voto censitário. Você sabe o que é voto censitário? Voto censitário é o voto no qual se leva em consideração a quantidade de bens, de posses que cada ser político possui, certo? E aí esses novos deputados seriam eleitos pelo voto censitário e constituiriam a Assembleia Legislativa, ou seja, o poder legislativo estaria nas mãos desses deputados eleitos pelo voto censitário. O poder executivo fica nas mãos do rei, então não há presidente aqui nessa França pós-Revolução Francesa ou que acaba de sair desse processo revolucionário, né? O rei continua sendo uma monarquia e esse rei agora ele detém o poder executivo. Ele é o responsável pela nomeação dos ministros. E o terceiro poder, que é o judiciário. Então você tem aí um corpo de juízes que são eleitos e que formam esse poder judiciário. Então perceba, legislativo nas mãos dos deputados eleitos pelo voto censitário, executivo nas mãos do rei, porque é uma monarquia constitucional, certo? E judiciário nas mãos de juízes eleitos, formando esse corpo de juízes que vai comandar esse poder. Só que vários problemas já ameaçavam essa estabilidade do novo governo. Em certas regiões, por exemplo, o clero ele insuflava os camponeses contra a revolução. O clero era contra esse tipo de revolução. Eu volto a lembrar que o clero ele fazia parte do primeiro Estado, né, antes da Revolução Francesa. Então é uma questão de manutenção de privilégio, de prestígio, de poder, né? Em Paris, o rei e a rainha conspiravam também contra o movimento, mantendo contatos com os nobres, né, pessoas que tinham deixado o país durante esse processo revolucionário. Em abril de 1792, o governo francês, receando que esses exilados se organizassem em uma contra-revolução, ele vai declarar guerra à Áustria e à Prússia, porque eram países que abrigavam esses refugiados franceses. Os austríacos, então, com o apoio da Prússia, partiram para a invasão da França. Eles invadem a França. A Assembleia Legislativa, então, ela vai convocar todos os franceses para pegar em armas e defender o seu país. A partir desse momento, então, há uma radicalização dessas ações revolucionárias. O rei Luís XVI ele é suspeito de traição, porque
parece que ele estava colaborando com os invasores na guerra, então ele tem os seus poderes suspensos pela Assembleia. A Assembleia suspende o poder executivo de Luís XVI. E aí você tem a convocação de eleições para uma nova Assembleia que vai adotar o nome de Convenção. Só que dessa vez os deputados seriam eleitos pelo sufrágio universal, masculino, ou seja, quem pode votar? Homens podem votar. Não é mais voto censitário, não há mais exigência de renda. Tá? Então seria um sufrágio universal masculino, ou seja, as mulheres não poderiam participar desse processo político, certo? Então na convenção os grupos políticos ficariam assim posicionados. Do lado direito da sala de sessões sentavam-se os chamados girondinos, que eram políticos moderados que defendiam uma república liberal que garantisse a propriedade privada. Então, girondinos, políticos moderados, sentavam do lado direito das sessões, certo? Do lado esquerdo ficavam os deputados mais radicais, esses que lutavam por uma república democrática e igualitária. Entre esses se destacavam os chamados jacobinos, liderados por Robespierre, e também os Cordeliers, chefiados por Danton e Marat. Então perceba, jacobinos sentados à direita e eram mais radicais, tá certo? No meio dos dois grupos sentavam-se os centristas, que também esse lugar era chamado jocosamente de pântano ou planície, certo? Que eram políticos indecisos que votavam ora com os girondinos, que eram mais moderados, ora com os jacobinos. Por aí você já consegue perceber de onde vem a expressão que é usada até hoje como ser de direita, ser de esquerda ou ser do centro. E aí você entende que, por mais que no Brasil não exista muito esse negócio de direita ou esquerda, né? Porque existe aqui quem está no poder e quem não está. O cara que é de direita hoje, né? Se é alguém da esquerda que está no poder, como foi o caso do PT, o cara de direita ele é oposição, entende? E aí, como hoje você tem um governo chamado de direita no poder, o cara de esquerda ele também é oposição. E tem um pessoal que, sei lá, desculpa até a crítica, né? Uma crítica, um olhar pessoal, né? Que é meio centrista, como meio PMDBista, né? E ora está flertando com a esquerda, ora está flertando com a direita. Por aí você entende mais ou menos de onde surgiram essas colocações, tá certo? E aí, para você entender como surgiram esses nomes, jacobinos e girondinos, né? Então, primeiro falando sobre os jacobinos, né? Com a queda da Bastilha, surgiram em Paris inúmeros clubes revolucionários. Partes desses clubes se reuniam no convento dos monges jacobinos. Daí se originou a expressão Clube dos Jacobinos, para designar um dos grupos mais radicais dessa convenção. Então eram chamados de jacobinos, por quê? Porque se reuniam no convento dos monges jacobinos, no depois chamado de Clube dos Jacobinos, certo? Deu para entender? E era o pessoal mais radical. O termo girondino, por sua vez, ele era aplicado inicialmente aos deputados eleitos pela província de Gironda, ficava localizada no sul da França. Depois essa palavra passou a ser empregada para designar um grupo político mais amplo, que incluía a burguesia. Então jacobinos, né? Porque se reunia no convento dos monges jacobinos, certo? E lá é que se inicia. E girondino, porque eram políticos eleitos pela província de Gironda, certo? Bom, a convenção tomou posse no mesmo dia em que os franceses venceram os exércitos austríaco e prussiano e detiveram também a invasão do território. O primeiro ato da convenção foi a proclamação da República. Então antes era uma monarquia constitucional, não é isso? Passamos de uma monarquia absolutista, com a Revolução Francesa passa a ser uma monarquia constitucional e agora com a Convenção se torna uma república. Então o primeiro ato é proclamar a república. O segundo ato é adotar um novo calendário, certo? E uma nova forma de contar o tempo.
Por exemplo, o ano de 1792 passou a ser considerado o ano 1 da Revolução. Com isso, os revolucionários queriam marcar o início de um novo tempo diferente do passado. Então é ano 1 da Revolução. Ok? Os partidos se reorganizaram, a direita continuava sendo representada pelos girondinos, que era um grupo mais conservador, identificado com os interesses da alta burguesia. A esquerda seguia reunindo os jacobinos e outros grupos políticos mais radicais, representando a pequena burguesia, o sans-culottes, que já falamos sobre eles na primeira aula sobre a Revolução Francesa, certo? E pessoas pertencentes às camadas mais populares. Ambas as tendências, jacobinos e girondinos, né, eram republicanas e revolucionárias. Mas os jacobinos, eles pregavam a radicalização e queriam aprofundar as mudanças revolucionárias. Bom, as suspeitas de traição de Luís XVI foram confirmadas e ele foi condenado à morte e guilhotinado em janeiro de 1793. Guilhotinado. E aí você sabe que a guilhotina ela é utilizada ali durante esse processo de Revolução Francesa. A execução do rei só fez aumentar a oposição interna e externa ao regime revolucionário e levou à formação da chamada Primeira Coalizão contra a França. E aí a gente tem a participação da Áustria, da Prússia, da Inglaterra, da Rússia, de Espanha e Portugal investindo contra a Revolução, porque esses estados europeus temiam que a Revolução Francesa chegasse até lá e transformasse esses estados também em uma república, certo? Diante de todas essas dificuldades, a convenção teve que tomar medidas mais severas. Então ela convoca a população para defender o país e vai instituir a chamada Lei dos Suspeitos. Ou seja, qualquer pessoa denunciada como contra-revolucionária podia ser condenada à morte. E aí inicia essa chamada época do terror. Certo? Em junho de 1793, os jacobinos, que era o grupo mais forte da convenção, fizeram uma demonstração de força. Eles tinham o apoio de 80 mil homens e 60 canhões e obrigaram a convenção a decretar a prisão dos líderes girondinos. A partir desse momento, então, os jacobinos instalaram a ditadura na França e estabeleceram esse regime do terror. À frente desse movimento jacobino, dessa chamada época do terror, está Robespierre, que foi apelidado de O Incorruptível. Robespierre levava ao extremo os ideais democráticos de Rousseau. Para se fortalecer, a convenção reuniu um grupo de ferrenhos defensores da Revolução e formou o chamado Comitê da Salvação Política, que tinha como atribuições cuidar da administração do país e promover a defesa externa. Esse novo órgão, ele era dirigido por Robespierre. Após se voltar contra os girondinos, Robespierre perseguiu os mais exaltados e os políticos também moderados, como o seu antigo aliado Danton, que foi condenado por ele à morte também na guilhotina. Então, com essa política radical, o Robespierre ele vai perder o apoio de setores importantes para manter o seu poder. E em julho de 1794, ele vai ser destituído. A exemplo de muitos dos seus adversários, ele também acaba morrendo na guilhotina. Esse terror, ele ameaçava tantas pessoas que não foi difícil se formar uma aliança de oposicionista a esse novo regime. E aí, com a queda de Robespierre, os girondinos voltam ao poder e dão início à chamada reação termidoriana, certo? Essa reação termidoriana é como ficou conhecida a perseguição dos jacobinos. Então os jacobinos, a princípio com Robespierre, perseguem os girondinos e agora, com a morte de Robespierre, os girondinos voltam ao poder e eles é que vão perseguir os jacobinos. Então o retorno dos girondinos significava a retomada de um caráter mais moderado nesse processo revolucionário francês. Em 1795, a Convenção finalmente conclui a nova Constituição, conhecida como Constituição do ano 3, porque era o terceiro ano do novo calendário
né, criado por essa convenção, certo? Com a nova Constituição, o país ele passa a ser governado pelo chamado Diretório, que é controlado pelos girondinos. E entre os principais acontecimentos desse período, a gente pode destacar, por exemplo, o cancelamento de muitas das medidas aprovadas no tempo da Convenção, como o sufrágio universal masculino, então é cancelado isso, né? A continuidade da guerra contra diversos países liderados pela Inglaterra, certo? O agravamento da crise interna em virtude da desorganização da economia, da inflação e da corrupção por parte de setores do governo, certo? Em meio a essa crise generalizada, os líderes burgueses eles recorrem a uma figura muito conhecida chamada Napoleão Bonaparte. Na época, ele era um general de prestígio e, apoiado pelo exército e pela burguesia, Bonaparte dá um golpe de Estado contra o Diretório e assume o poder. Esse golpe ficou conhecido como Golpe do 18 de Brumário, de 1799, e assinala o início de uma nova etapa da Revolução Francesa, onde os princípios dessa revolução se expandem por toda a Europa e também por várias regiões do mundo. Eu estou dizendo para você que após esse processo todo revolucionário francês, nós vamos ter aí, historicamente, o que é chamado de Era Napoleônica. Mas esse assunto a gente vai tratar num outro momento, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê. Estamos quase mostrando o que, além dessas ideias todas aí iluministas e da França passar por esse processo revolucionário, essa questão de direita, de esquerda, além de tudo isso, o que isso tem a ver com a história do Brasil, porque é exatamente na era napoleônica que a família real portuguesa vai se mudar para o Brasil e gradativamente vai iniciar o processo de independência política do Brasil. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais.